Olá, meu nome é Renata, do mestrado em Matemática da UFV, e nesta apresentação eu vou falar da classificação no disco de Poincaré do retrato de fase do modelo de Selkov. Então, no artigo utilizado como base para esse trabalho, os autores usaram o seguinte sistema de EDOs para estudar as oscilações que ocorrem durante o processo da glicólise. Então, essas são as equações, né? Onde X e Y são concentrações de ATP e ADP, respectivamente, e os parâmetros A e B são positivos, sendo B chamado de fosfofrutoquinase e A chamado de hexoquinase. O parâmetro A hexoquinase, é responsável pela ativação de todo esse processo glicolítico. E o ATP e o ADP são moléculas, responsáveis por gerar energia para o nosso corpo. Então, nosso objetivo aqui é estudar qual que é a dinâmica das soluções desse sistema próximo a pontos singulares. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar qual é o campo vetorial associado àquele sistema, que é dado desta forma. Então, nós temos que o sistema 1 vai possuir um único ponto singular finito, que é zero, e esse ponto ele vai estar definido para o caso em que A mais B ao quadrado é não nulo. Além disso, nós temos que a jacobiana deste campo, avaliada no ponto que é zero, é dada por esta matriz. Então, nós vamos definir tal e delta como sendo o traço e o determinante dessa jacobiana, respectivamente, e nós temos que o tal é dado desta forma, o delta, que é o determinante da matriz, é A mais B ao quadrado, e além disso, nós temos esse discriminante aqui. Então, calculando os autovalores da jacobiana, nós obtemos que é dado desta forma, e o lambda 2 é dado desta forma. Além disso, nós vamos definir os seguintes conjuntos em R2. O ômega 1 vai ser o conjunto dos pontos AB, onde AB são aqueles parâmetros que a gente viu, tais que o delta vai ser negativo, o determinante vai ser negativo. O ômega 2 vai ser o conjunto de pontos AB, de R2, tais que aquele discriminante que nós vimos lá é negativo. E, além disso, o determinante da matriz é positivo e o traço da matriz é não nulo. Ômega 3 vai ser a região dos pontos de R2, tais que o discriminante é maior ou igual a zero e o nosso determinante da matriz é positivo. E, por fim, ômega 4 vai ser os pontos de R2, tais que o traço vai ser exatamente zero e o nosso determinante é maior do que zero. Então, aqui nós temos a representação dessas regiões, onde essa ômega 4 é só essa curvinha aqui que está em rosa. Então, nós conseguimos concluir o quê? Que o Q0, que é a nossa singularidade finita, vai ser uma célula hiperbólica se AB pertencer ao conjunto ômega 1. Vai ser um foco se AB pertencer a ômega 2, vai ser um foco atrator se o traço for menor do que zero, e vai ser repulsor se o traço for positivo. Nós temos que Q0 vai ser um nó hiperbólico se AB pertencer ao conjunto ômega 3. E vai ser estável se o traço for menor do que zero e instável se o traço for positivo. E, por fim, nós teremos um foco fraco se AB pertencer à curva, ao nosso conjunto ômega 4. Então, finalizada a análise para o caso finito, agora nós queremos saber o que acontece para o caso infinito. Só que aqui a gente tem um problema. Nós sabemos, que o R2 ele não é compacto. Então, a gente aplica uma técnica chamada compactificação de Poincaré, que consiste basicamente em pegar esse campo aqui que nós temos definido no R2 e induzir um campo topologicamente equivalente ao primeiro aqui na calota superior da esfera. E, além disso, a gente faz essa indução desse campo por meio de projeções centrais, e nós temos que o infinito aqui de R2 vai ser enviado aqui no equador da esfera, em S1. Então, desta forma, a gente consegue avaliar o que acontece para o caso infinito. Uma observação importante. Depois que a gente induz esse campo, para que a gente consiga visualizar o que acontece, basta a gente projetar esse campo nessa calota superior no plano XY, ok? Então, o retrato de fase vai ficar ali contido em um círculo unitário.
E para que a gente consiga cobrir toda a esfera, a gente faz uso de cartas locais, assim como fazia lá nas projeções esferiográficas. Uma coisa que é importante, como nós queremos informações sobre o infinito, apenas avaliar o que acontece nessas cartas locais aqui é o suficiente, ok? Então, nós temos que a expressão do campo da compactificação na carta 1 é dada desta forma. Então, para esse caso, nós temos duas singularidades, Q1, que vai ser um nó hiperbólico instável, e Q2, que vai ser uma célula topológica. Este caso aqui é para o caso em que A mais B ao quadrado é não nulo. Já na carta 2, nós temos que a expressão do campo da compactificação é dada desta forma. Novamente, nós temos duas singularidades, Q3, do tipo nó hiperbólico instável, e Q4, que vai ser uma singularidade degenerada. Quando a gente tem uma singularidade degenerada, a gente faz o uso de outra técnica chamada blow-up. Nesse caso aqui, nós estamos usando o direcional, que consiste, grosseiramente falando, em fazer uma explosão dessa nossa singularidade aqui. A gente explode esse ponto, procura por singularidades ali, determina qual é a dinâmica próxima a essas singularidades, e depois a gente eclode esse ponto, aplicando o blow-down. E aí, desta forma, a gente consegue avaliar o que acontece aqui em torno da nossa singularidade, nesse caso aqui, que é 4. Então, nós obtemos, para esse caso específico, em que A é menor do que B ao quadrado, e esse B sendo qualquer número real, que essa singularidade Q4 ela é formada, constituída por dois setores elípticos e dois setores aqui parabólicos. E fazendo o blow-up e analisando todas as possibilidades, nós obtemos esses possíveis retratos de fase aqui em torno da singularidade Q4 na carta 2. Já para o caso em que A é zero e B é zero, nós temos que aquele primeiro sistema se transforma neste aqui, de estrutura mais simples. Para esse sistema aqui, a gente consegue observar que se x for zero, a velocidade de todos os pontos para x igual a zero vai ser nula. Então, a reta y vai ser uma reta composta por pontos singulares. E, além disso, quando x for diferente de zero, a gente pode aplicar um rescalonamento do tempo. Para x positivo, a gente aplica um rescalonamento dado por 1 sobre x vezes t. Para x negativo, basta colocar esse número aqui como sendo negativo. Vai ficar menos 1 sobre x vezes t. Então, nós obtemos esse novo campo aqui. E para este campo, para este sistema, nós observamos que não há pontos singulares finitos, ok? E fazendo todo esse procedimento de calcular as expressões dos campos nas cartas locais para o caso infinito, nós obtemos duas singularidades na carta 1, a P1, que é um nó instável hiperbólico, e a P2, que é uma célula topológica. E na carta 2, nós também obtemos duas singularidades, P3, que é um nó estável hiperbólico, e P4, que é um nó topológico instável. Então, nós temos que esses são os retratos de fases parciais para o caso em que A vale zero, esse aqui para o nosso campo após o rescalonamento de tempo, e esse aqui quando nós voltamos para o campo original. Esse retrato de fase, como eu já disse antes, ele é parcial, ok? Esse é o retrato de fase parcial para o caso em que A é positivo e B é real. Este é o caso em que A é menor do que menos B ao quadrado e B real. Esse é para A maior do que menos B ao quadrado e B positivo. Para B negativo, o retrato de fase é simétrico a esse. Esse aqui é para o caso em que A é igual a menos B ao quadrado. E esse aqui é o caso em que A vale zero e B positivo. Para B negativo também é simétrico a esse. Okay? Então, essas são as principais referências utilizadas para fazer esse trabalho. Obrigada pela atenção.